Tá, então, deixa eu só. Bom, estamos gravando, e então agora eu quero formalmente, né, agradecer a professora Silvana Camboim, engenheira cartógrafa, que tem uma experiência grande. A Silvana é professora do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná, tem uma experiência, passou alguns vários anos no IBGE, então tem uma experiência muito grande com cartografia, e a Silvana é uma pessoa muito especial e querida. Nós somos colegas no Comitê Assessor de Geociências do CNPq, e a Silvana, a gente tem trocado assim um pouco essa alguma experiência, né, ou essa curiosidade no uso da inteligência artificial em projetos de pesquisa, na academia, e eu tenho sempre, quer dizer, comentamos, recentemente estivemos juntos em Brasília, e eu tenho sempre externado a minha preocupação pelo fato de que nós estamos falando pouco de IA nas nossas universidades, e a Silvana, inclusive, ela tem usado IA e tem dado um curso, e depois ela pode falar um pouquinho desse curso, porque certamente a próxima edição desse curso a gente quer ter algumas pessoas do LAPIG. LAPIG, Silvana, é o nosso laboratório de sensoriamento remoto e geoprocessamento aqui da Universidade Federal de Goiás. Essa turma aqui que está participando tem usado muito IA, mas obviamente que a gente sempre tem experiências para trocar. Eu acho que nós todos estamos engateando, tentando entender, e está difícil de entender, porque literalmente a cada semana tem alguma novidade, pelo menos a cada mês está tendo alguma coisa disruptiva, então a gente sempre tem muita coisa para tentar entender. E a Silvana falou, né, do uso que ela está fazendo na cartografia, e aí fizemos esse convite. Esse café com bolo, ciência e IA, Silvana, tem acontecido toda quinta-feira, 5 horas da tarde. E eu vou começar eu tenho eventualmente compartilhado os convites, porque eventualmente esse café com bolo pode ser, né, de interesse para os seus estudantes, colegas de departamento, etc. Bom, e hoje, então, nós temos esse café com bolo muito especial com a Silvana Camboim, professora da Universidade Federal do Paraná, que vai falar de cartografia com palavras, o uso de Large Language Models, né, em relação a dados geoespaciais. Silvana, muito obrigado mais uma vez, a palavra está com você. Obrigada, Leto, pelas palavras, muito bom te ver, né? Acho que é a materialização dessas conversas que a gente teve, a expansão disso, né? Para vocês do LAPIG, tenho alguns alunos, ex-alunos que estão online também, a Stephanie, o Darlan, né, que é coautor de algumas das coisas que eu vou falar aqui. Então, a gente vai formando essa rede, né, para a gente falar dessa IA no mundo geoespacial, né? E eu tentando trazer um pouco essa curiosidade, porque a IA, dentro do âmbito do sensoriamento remoto, ou quando começou esse ressurgimento da IA, eu comecei a lembrar que lá nos anos 90, quando eu estudava, né, sensoriamento remoto, já se falava, né, a questão das redes neurais, e eu, depois disso, eu trabalho muito com a parte de dados, de open data, e a minha tese de doutorado foi sobre semântica. E a semântica sempre foi uma coisa que me intrigou muito, como a gente junta dados que foram modelados de formas diferentes, por organizações diferentes, porque por mais que você tenha hoje muito padrão para trocar dado, não adianta trocar dados cujas concepções são totalmente diferentes. E aí, quando começaram a surgir os modelos de linguagem, né, e ampliar esse uso da linguagem natural, eu comecei a pensar cada vez mais sobre o papel da palavra mesmo na criação e na manipulação dos dados espaciais. E o que eu vou contar um pouco é um pouco sobre o que a gente tem que estar fazendo e, né, ajudar a criar essa ponte, né, onde a gente possa talvez trazer uma forma diferente de pensar a IA para dados geoespaciais, e aí eu vi de vocês, né, a gente poder debater um pouco. Para eu conseguir compartilhar, achei.
Então, fica essa provocação aí um pouco, né, na questão de cartografia com palavras. Isso a gente usou também num artigo de revisão que a gente fez de todo o grupo, de todos os meus alunos, que desde então ficaram meus ex-alunos, alguns, né? Então, vou trazer também o link, ele está publicado nos anais da SPRS, porque foi apresentado num evento que teve em Foz do Iguaçu ano passado. Mas, para fazer também um pouco da revisão, para vir falar com vocês, eu já vi que já foram publicadas mais várias coisas, né? Então, é um mundo que sempre cresce. E eu tenho sempre pensado, por isso que eu fiz essa figura na entrada, né? De que a palavra sempre esteve presente nos nossos mapas, né? Na toponímia, né? Na forma com que a gente chama os lugares, da forma com que a gente define os objetos. E que, hoje em dia, a possibilidade de a gente ter interfaces de fazer essas conexões semânticas, de fazer interações mais naturais com as interfaces, que acho que um problema nosso, como produtores de dados, é sempre uma questão da gente, de fato, conseguir interagir e dar as respostas para a sociedade, de forma que sejam feitos sistemas que não sejam só compreensíveis pelos experts, pelos especialistas, mas de forma a dar à sociedade esse suporte ou essa oportunidade de trabalhar com dados que são cada vez mais abundantes, né? Eu tenho 1 milhão de chapeuzinhos aqui, coloquei até a logo do CNPq, que nos uniu aí com o professor Laerte, né, por causa do Comitê de Assessoramento em Geociências, né, a gente vê lá a quantidade crescente de propostas usando inteligência artificial, né, no nosso comitê, mas trabalho também, além. Aqui na UFPR a gente tem o curso de graduação em Engenharia Cartográfica e Agrimensura e um programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas, onde a gente faz essa disciplina, então, estamos na 3ª turma esse ano, todo o primeiro semestre, eu e o professor Ideu Araque, que foi meu professor de assessoramento remoto, a gente tem trabalhado com essa disciplina de modelos de linguagem, processamento de linguagem natural e o GeoIA, né? Então, eles já eram especialistas em Deep Learning, né? E vários usos aí em termos de classificação de sensoriamento, e eu meio que, a gente quer entender como que esse processamento de linguagem natural funciona, vamos fazer esses modelos rodar, né, desde o advento dos modelos de linguagem, tem sido bastante interessante, e algumas das coisas que a gente vai ver aqui foram trabalhos dessa disciplina. A gente faz uma disciplina híbrida, então online, para todo mundo assistir, geralmente é nas sextas de manhã, e já saíram várias coisas bacanas, como trabalhos dessa disciplina, vem gente de várias instituições, vem gente do Brasil inteiro, e já saíram muitas ideias legais, desde mapear a balneabilidade de praia por comentário no Google Maps, sobre, né, problema de água poluída, por exemplo, né, já saíram várias coisas interessantes. E eu trabalho também muito com a comunidade dos padrões abertos, então trabalho junto da UGC, representando a ICA, tenho a parte de semântica na ICA, a parte de aplicações abertas na SPRS, que eu sou co-chair também de um working group, e trabalho muito com tanto a OSGel, né, que é a Fundação Guarda-Chuva aí do software livre para Geo, quanto com o pessoal do OpenStreetMap. A gente tem aqui também um capítulo do Youth Mappers, né? Então a gente trabalha também bastante com mapeamento colaborativo, e a gente vai ver aqui algumas das aplicações fazem muito essa ligação, porque o mapeamento colaborativo ele traz bases de dados imensas que podem ser usadas tanto para treinar, como até para completar dados oficiais. Então tem bastante coisa que a gente vem estudando com relação a isso. Então, a primeira mensagem aqui é isso, né? A linguagem é a mais importante e antiga interface do ser humano com o espaço geográfico, né? Então, antes de existirem mapas mesmo em lugares onde não tem nenhuma linguagem escrita, as pessoas precisavam se localizar, precisavam se referir a lugares, né? A cidade de Curitiba, ela tem uma cena, né? Aquela cena que a gente aprende na escola, da colonização, quando chegou o colono português, né, que quase não roubou a terra de ninguém, né, mas gentilmente veio aqui, né, as pessoas milagrosamente sumiram depois, mas a ideia de que o cacique indígena falou Coreia Tuba,
isso queria falar muito, muito Pinhão, e essa é a origem da palavra Curitiba, né? Então, quanto da nossa história, por exemplo, quanto país, está registrada nesses topônimos, né? Nesses nomes de lugares, e isso tem a ver com vínculo afetivo, social. E eu trouxe um exemplo aqui, né, do mapa de Waldseemüller. É interessante olhar como esses mapas antigos, eles tinham narrativas, eram storytelling mesmo, eles tinham vários textos escritos nas margens, os nomes dos lugares, né? Então, a linguagem já estava presente ali. E trouxe ali um pedacinho desse mapa, que é a primeira vez que a palavra América aparece, e ele fala que esse mapa foi feito de acordo com os relatos de viagem do Américo Vespucci, que dá o nome para o nosso continente, né? Então, é muito interessante pensar que a cartografia sempre usou, né, dessa questão dos relatos, de como as pessoas davam nome para as coisas, como elas explicavam os lugares, e isso foi formar os mapas, né? Então, a linguagem é uma forma da gente descrever o mundo, e o mapa é uma outra forma, e elas são complementares, né? Aqui eu trouxe mais 3 coisinhas, né? Uma foto antiga ali do SGS, de uma pessoa fazendo levantamento topográfico. Para a gente mapear qualquer coisa, mesmo antes da gente ter imagem de satélite, de ter foto aérea, a gente tinha que descrever as coisas, a gente tem que descrever as coisas, né? Então, isso é uma edificação, isso é uma floresta, isso é uma árvore, isso é um poste. Então, a gente usa a linguagem para a gente definir os objetos que a gente vai mapear. E isso, claro, que sempre existiu todo um processo de tentar padronizar essas definições, né, para a criação dos mapas topográficos, o que a pessoa estava querendo dizer, o que era um rio permanente, o que era um rio intermitente. Então, isso faz parte da documentação do nosso mapeamento. Aqui eu coloquei um filme, é um filme de 95, vocês nunca devem ter assistido, se tiver, não sei nem se tem streaming. Chama The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain. É um filme com o Hugh Grant, na época que ele era todo famoso. Hoje vocês devem achar ele um senhorzinho, mas de toda forma ele era muito galã na minha época. E como eu estudei na Inglaterra, isso se passa no país de Gales, na verdade, e ali a Grã-Bretanha é uma terra muito plana, né? Mesmo as Highlands, né, escocesas, mas no restante é um lugar muito plano. E eles tinham ali uma classificação do que era uma colina, um rio, o que era uma montanha. E a história é baseada numa história verídica de um cartógrafo do Ordnance Survey que vai para essa vila no país de Gales, media a montanha, que era o orgulho da vida deles, que eles chamavam de montanha. Então, quer dizer, estava a descrição do que era a concepção de uma montanha, só que o Ordnance Survey tinha reclassificado aquilo para um rio, porque tinha menos do que, acho que, 1.000 pés. E aí, a história é como toda vila se junta com esses oficiais, com essas pessoas que estavam ali falando sobre o conhecimento, né, oficial, e elas montam uma montanha de pedra para subir os tantos pés e o cara medir e confirmar que aquilo era uma montanha. Então, você vê a diferença entre... Era importante para ele ser uma montanha, né? Então, eu acho que é um livro que mostra muito disso, assim, o saber local e o saber oficial. A gente, às vezes, esquece, mas para fazer a cartografia oficial, a gente tem um processo chamado reambulação, que é você ir até os lugares e perguntar como que surgiu uma carta lá escrito que aquele rio é determinado rio. Aqui, até nesse mapa que é de 1507, tem uma indicação do Rio São Francisco. Então, veja, até hoje a gente usa, né, usa esse nome, né, olha a importância que é isso, e as coisas são batizadas não por alguém externo, mas pela própria população que vive lá. Isso que é importante também no mapeamento colaborativo, né, os nomes, as definições, a forma como as pessoas veem o mundo, ela não pode ser tão unificada de forma que apague, né, o saber local. E aqui eu trouxe já a ideia do restituidor, né, pensando o nosso primeiro sensoriamento remoto, né, o sensoriamento fotogramétrico, né, e aqui eu lembro também que quando eu estudava, assim, o restituidor era a pessoa que mais ganhava, era uma coisa assim, porque de fato a pessoa tinha toda essa questão da fotointerpretação.
era essa pessoa que ia definir que ali terminava a cidade, começava a floresta, começava o campo, e eu fico pensando muito como a gente pensou nessa como uma das grandes coisas da automatização. É justamente essa extração de objetos, é você definir o que é floresta, o que é campo, o que é uma edificação, um poste, etc., usando as imagens, né? Então, a automatização desse processo, acho que é uma das grandes coisas do sensoriamento remoto, ou das bases para o começo do uso da inteligência artificial também no mapeamento. Só que, se for ver, essas pessoas também tinham uma descrição em palavras sobre o que elas tinham que fotointerpretar e classificar como cada coisa. Só que isso passava pela cognição desse indivíduo que estava ali tomando essas decisões, né, usando esse sistema super pouco ergonômico, né, de fazer mapas, né. Então, você vê que é a cognição do cartógrafo, a cognição das pessoas do lugar, a cognição de quem toma as decisões do que vai ser mapeado, que acaba influindo nessa questão da linguagem. E também a cognição da pessoa que está usando o mapa. Então, isso é importante para como a pessoa vê o mundo. Né? Um mapa sem texto, ele tem muito pouco valor, né? Porque as pessoas vão usar o nome do rio, da rua, do hospital, para se localizar quando elas olham o mapa. Isso que vai fazer a ponte entre o que ela está lendo naquela figura e a visão do mundo que ela tem. E isso é uma coisa talvez um pouquinho mais difícil da gente conseguir, precisou trabalhar um pouco com esses modelos de linguagem para a gente chegar no ponto que a gente está agora, né? Então, assim, de certa forma, essa parte da linguagem pode ter ficado um pouco na periferia, mas as comunidades sempre usaram os nomes, e ainda mais do que os nomes, essas relações topológicas. O que está dentro, está perto, né? Às vezes você vai pedir uma indicação para alguém na rua, né? Acabou a bateria do celular, preciso chegar em determinado lugar. Como as pessoas vão se expressar, né? Vire à direita, dependendo do lugar do Brasil, né? Vai reto toda a vida, é para cima do rio, é para baixo da igreja, né? Às vezes são formas muito específicas, né? Mas aí é uma questão de análise espacial mesmo. Né? A gente tem alguns trabalhos aqui de descrições também em linguagem natural, tem um trabalho da professora Luciene aqui, que uma moça foi fazer doutorado de sanduíche na Nova Zelândia, ela foi comparando, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muito pouco costume de usar os pontos cardeais, né? Então, é difícil a gente falar, não, para o sul da Praça dos Três Poderes, você vai... Talvez em Brasília, né, pelo esquema do grid, pelo menos a asa norte e a asa sul as pessoas separam, né? Mas, de repente, não é uma coisa que a gente use tanto no Brasil quanto se usa, de repente, em um país de língua inglesa, por exemplo. Mas as palavras influenciam esse mapa mental e sempre a gente tem os rótulos, né, os topônimos, os títulos, a legenda, as orientações, né, tudo isso não é só um detalhe, né? Uma coisa que a gente usa muito no mundo de hoje também são os metadados, né? Então, os metadados são um processo, do jeito que eles são feitos tradicionalmente, muito morosos de ser feito, dependendo muito de quem preencheu também, muito incompletos. Então, será que é fácil uma pessoa encontrar uma informação, por exemplo, que esteja lá na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais? Eu quero saber sei lá, quais as obras do PAC estão sendo feitas na cidade de Belém, né? Será que eu consigo, usando a linguagem natural, algo que me entenda e me traga esse mapa? Eu sempre faço uma dinâmica, eu não fiz com vocês aqui, que eu já estou ficando muito manjada, mas quando vocês tiverem uma chance, escrevam ali na Llama, no gerador de imagens do WhatsApp, para me fazer um mapa de algum lugar, peça assim, eu sempre faço esse prompt, faça um mapa de Curitiba, dentro do estado do Paraná, com os estados do Brasil e seus nomes. Podem usar um prompt parecido, vocês vão ver que saem as coisas mais loucas, absurdas do mundo, porque esse tipo de IA não é ajustado para desenhar mapas, com certeza. E a coisa pior que ela faz são os textos. Escreve... O que eu já fiz dessa prática com um aluno e tal, é um tal de a cidade no meio do oceano, ou no meio de outro continente. Então, a gente usou muito IA com foco em imagem, que ainda é extremamente super importante, né? Mas a gente pensando assim, a gente pensava mais na geocodificação, então usava-se texto, né? Para você transformar endereços em coordenadas, para você fazer gazetteers, né? Que seriam esses bancos de dados de nomes locais. Só que era uma coisa bastante limitada. Quem já tentou geocodificar
uma lista de 100 endereços, sabe a dificuldade que é, porque num canto está escrito de um jeito, está escrito do outro, o prof, o professor, o DR, o doutor. Eu lembro, eu trabalhei no IBGE no censo de 2010, e eles falaram que eles encontraram 17 formas diferentes das pessoas escreverem Rua Juscelino Kubitschek, ou Avenida Juscelino Kubitschek. Né? É só imaginar, né, um presidente tão importante no Brasil, e de 17 formas diferentes as pessoas colocavam o nome desse nome que é difícil de escrever, né? Então, a gente já vê nisso a dificuldade, de repente, da gente conseguir usar os textos para conseguir esses dados, né? Mas, a partir do Attention is all we need, né, dos Transformers lá, em 2017, 2018, e dos modelos de linguagem que a gente tem hoje, a coisa voltou para o centro, né? E aí, pensando em aspectos de semântica que já eram identificados lá na década de 90, né, tem um artigo bem importante chamado What's a Forest, que fala sobre como os termos espaciais são vagos, né? Uma floresta é o que? Se tiver 2, 3, 5, 12 árvores. Será que o que a gente considera uma floresta é a mesma coisa que pessoas de outro país consideram, né? Então, os termos espaciais, eles são vagos mesmo, e isso já era um problema, né? Era um problema na época da minha tese, só que eu não tinha direito como resolver. A gente trabalhava muito com ontologias, que é um tipo de IA, uma tentativa de IA, né? Que a gente chama de IA simbólica. A gente tentava fazer uma ontologia ali, tentando dar todos esses relacionamentos entre a árvore, a floresta e, né, o que é parte do quê. Só que era muito difícil, porque cada comunidade ia ter uma ontologia diferente e a gente só ficava se matando para tentar alinhar essas ontologias diferentes, para tentar usar uma ferramenta de reasoning, uma ferramenta de raciocínio semântico, para tentar fazer alguma coisa com isso. Só que era super frustrante. Na hora que se fazia uma ontologia desse tamanho, já estava desatualizada ou já não era vaga o suficiente, né? Então, às vezes eu falo isso com a Et, né, que, de certa forma, um pedaço dessa pesquisa de IA dá um novo ânimo para a gente, no sentido de trazer ferramentas que, se bem utilizadas, não é que é a panaceia do universo, né, também tem muita gerador de lero-lero por aí, mas que a gente tem condição de resolver problemas que eram problemas muito antigos, né, não é que as pessoas antes não percebiam esses problemas, elas percebiam, só que elas não tinham com o que resolver, né. Então, a gente passa a não pensar só com metadado, né, mas pensar mesmo em colocar ela no centro da pesquisa novamente, né. Então, esse artigo que eu escrevi com os meus alunos, eu coloquei aqui, depois eu vou passar para o Laerte essa apresentação, para todos vocês terem acesso, mas está ali, ela está nos anais da SPRS, e a gente pensou muito no ciclo cartográfico, né. Então, aqui era uma revisão de literatura, não me foge o número, mas acho que era na ordem de 70, 80. Hoje, quando eu fui colocar esse corpus de volta no Notebook LM, já fui para mais de 110 artigos, né? Então, é um corpus relativamente grande. Mas o principal aqui é isso, né? A gente tem o mundo e a gente precisa descrever o mundo, criar nossos modelos conceituais. Então, um pedaço das aplicações, né, está nessa parte de semântica. Outro pedaço está na aquisição de dados, né? Então, a gente pode automatizar muitos processos desses de gerar dados de coisas escritas, mapas antigos, placas de rua, eu vou dar alguns exemplos aqui, notícias, postagem de rede social, comentários no Google Maps, comentários, né, em vários lugares, onde você tem textos de pessoas ou objetos que descrevem esses lugares, e você pode, então, ler esses diversos textos e tentar gerar coordenadas, né, de uma forma mais eficiente do que era a geocodificação como a gente conhece, né, ou conhecia, né, ou até melhorar esse processo. Então, eu lembro da turma do ano passado, que era um moço da Embrapa, que trabalhava com um tipo de plantio agroflorestal específico, e ele queria minerar todas as notícias que falavam sobre esse tipo de coisa, para ver se ali tinha o nome de um município, de uma região, para ele tentar espacializar como esse plantio está sendo usado no Brasil, etc. Né? Então,
tem a IA para aquisição de, tem a linguagem para aquisição de dados, né? Tem uma parte que é a parte visual, né? Então, a cartografia é bem importante para a parte visual. Então, será que a IA é boa para gerar símbolos, para ajudar a gente no design, para as pessoas conseguirem transformar coisas em informações visuais? Né? Tem outra coisa que é a questão da interação. Então, é justamente essa coisa de colocar uma pergunta aberta, né? Quais as obras estão acontecendo em Belém, e que ele pudesse ajudar a procurar esses dados, a responder, a encontrar padrões, a explicar talvez as coisas melhor em palavras da linguagem natural, até fazer interfaces acessíveis que pudessem ser acessadas só por voz, né? Que isso pode ajudar em diversas situações. Então, são mais ou menos esses 4 grupos, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, meio rapidinho, que eu também não quero só falar, quero ter tempo para a gente também discutir. E, permeando isso tudo, está a questão da ética, né? A gente não tem como falar em IA no mundo de hoje, ou, de repente, não tem como falar no mundo de hoje, sem pensar em vieses, em problemas potenciais, que a gente tem que ter cuidado na hora da gente trabalhar com esses modelos, né? Então, foi mais ou menos 5 grupinhos. Esse artigo aqui está dividido, mais ou menos, revisão desses 5 grupinhos. Eu vou falar de cada um deles e mostrar, pelo menos, um exemplo aqui do Lab, que a gente tem trabalhado com isso, tá? Então, a primeira parte da fonte, desde essa parte de topônimos, geocodificação, às vezes, de descrições vagas, né? Então, ampliar essa capacidade, não só de descrições vagas, mas tem, por exemplo, como geocodificar um mapa antigo. Tem um projeto em São Paulo bem bacana, há tempo já, que chama Pauliceia, e você consegue saber a localização de um endereço com o ano. Porque as ruas mudam de nome, as ruas deixam de existir, são aterradas, né, sei lá, destruídas. Então, eles têm, como se fosse no Google Maps, a gente vai colocar lá, né, rua A, número 25, e você coloca o ano, e ele faz um geocodificador túnel do tempo, né, baseado lá nos mapas antigos de São Paulo. É muito legal esse projeto, eu acho que, de fato, os nomes não são usados de uma forma uniforme, ao longo do tempo, por comunidades diferentes, né? Então, a gente pode acrescentar isso, minerar a rede social, minerar a notícia. A rede social foi usada mais um tempo. Depois, acabaram criando uma série de restrições para acesso da localização das coisas, um pouco falando sobre privacidade, mas muito também as pessoas começaram a criar esse modelo de negócios que é vender dados sobre as pessoas, né? Então, a gente, de repente, vê que isso hoje em dia já não é mais tão prevalente. Teve bastante pesquisa, mas ainda tem, né? Coisas sobre postagens, né? Como você consegue tirar, às vezes, a localização ou análise de sentimento, que acho que é uma coisa legal também. Eu tenho trabalhado aqui com a cartografia emocional. Então, vamos supor, está acontecendo uma manifestação, alguma coisa assim, né? Então, a gente quer ver se as pessoas estão preocupadas, estão animadas, como que isso acontece em volta do espaço, pessoas de lugares diferentes percebem aqueles lugares, né? Então, a gente tem trabalhado também um pouco com isso, e, de repente, tirando isso da descrição das pessoas, né, das coisas. E toda essa parte de tirar o OCR, né, tirar texto de imagem, de mapa histórico, que não é uma coisa muito simples, porque os mapas históricos, muitos eram escritos à mão, então tem uma caligrafia diferente, não é um OCR tão simples de fazer. Existem modelos específicos para isso já, talvez não tão treinados para português, mas tem, são coisas que podem ser feitas, né? Eu tenho pensado muito, já conversei com a Laerte sobre a gente tratar a nossa cartografia antiga como o nosso túnel do tempo para o que era o meio ambiente, a paisagem brasileira na época que aquelas cartas foram feitas, e acho que os nomes é uma parte muito importante disso, né? Ali existia uma vila que se chamava tal, hoje é um reservatório, por exemplo, de uma hidrelétrica, né? Às vezes na carta está guardada essa história, que nem sempre está muito bem documentada, dada a quantidade de mudanças na paisagem que a gente teve no Brasil, né? Em 50 anos, em 60 anos, né?
E imagem de nível de rua é essa possibilidade justamente das placas. Acho que o Darlan está aqui com a gente, né? Ele é professor ali em Viçosa e terminou o doutorado aqui no ano passado. Eu trouxe aqui, já volto para a pesquisa do Darlan, né? Mas então é isso, a gente tem uma imagem com texto, um texto livre, vai fazer alguma ferramenta de extração, acho que o modelo de linguagem pode ajudar muito nessa desambiguação, né? Então, esses nomes às vezes são vagos. Numa imagem, por exemplo, a gente consegue ver talvez parcialmente uma placa. Às vezes a gente quer só validar, como é o caso do Darlan, a gente queria validar nomes que estão no OpenStreetMap com placas de rua, tiradas em plataformas de imagens a nível de rua. A gente usou, dependendo do estudante, usou o Google Street View, o Google Mapillary, para pegar e falar, se alguém colocou lá no OpenStreetMap, que ali é o Hospital Nossa Senhora do Carmo, há uma imagem a nível de rua que corrobore essa afirmação, né? E aí, com isso, a gente pode tirar a coordenada, a feição, ou um evento temporal, né? Então, esse aqui é um dos artigos do Darlan, que está publicado no Boletim de Ciências Geodésicas. Já vou aproveitar para fazer uma propagandinha. A gente tem essa revista chamada Boletim de Ciências Geodésicas, apesar do nome, não é só sobre geodésia, a gente publica sobre sensoramento remoto, sobre IA, sobre sistemas em geral, né? Então, não me engana, a revista tem SJR, é uma revista 3, toda aberta para vocês publicarem, né, dentro da plataforma da Cielo. Então fica o convite para vocês submeterem os artigos de vocês, tá? Então esse aqui, o trabalho do Darlan foi justamente isso, né, comparar, inclusive, o Mapillary com o Google Street View. Ele treinou usando um dataset que era específico para placas, né? Não eram placas brasileiras, mas placas, elas são complicadas porque o pessoal quer ser criativo, principalmente nas coisas comerciais, né? Então elas escrevem de um jeito, elas escrevem de outro, elas têm fontes, cores, tudo mais diferente, né? Então ele usou a Iono, né? Treinou ali para entender as placas, e a gente criou aí medidas de similaridade para ver até que ponto essas placas podem confirmar os nomes que estão nas plataformas. E tem um artigo dele que está vindo, né, sem pressão nenhuma, né, da ex-orientadora, que ele fez aí um grande teste de conceito, inclusive em Belo Horizonte, né, a gente usou, porque Belo Horizonte tem muitos dados abertos, né, tem uma ideia muito boa, e aí a gente usou justamente para mostrar como a gente poderia melhorar esses dados oficiais que já são bons, né, de Belo Horizonte, com mais nomes, usando o OpenStreetMap corroborado, né, testado, com essas imagens a nível de rua, resultados bem legais, ainda não publicados, mas vão estar em breve, né, Darlan? A pessoa tentando, né, o orientador só muda de endereço, né? Bom, aí o nosso próximo tópico aqui é a parte da semântica, que é meu xodozinho inicial, né? Justamente usar esses modelos para tentar fazer essa compatibilidade entre modelos conceituais, né? Uma grande coisa que eu tenho tentado é essa junção do modelo do OpenStreetMap com o modelo brasileiro da IDGV, e a gente foi evoluindo, né? Então, a gente tem essas taxonomias autoritativas, como é a IDGV, por exemplo, ali tem toda a descrição do que é considerado um rio, o que é considerado uma cidade, baseado, inclusive, na legislação brasileira. Não está muito atualizado, a IDGV precisa muito ser atualizada. Agora que a gente tem a Comissão Nacional de Geoinformação, vamos rezar para que dê tudo certo e que consiga melhorar um pouco esse panorama de normas que a gente tem hoje, mas o OpenStreetMap é considerado uma folksonomia, né? Ela não é uma pessoa que escreveu, é uma wiki que é escrita por várias pessoas, que pode ser modificada. Eles tentam ao máximo manter um padrão, mas uma tag, por exemplo, building, ela tem que ser compreendida por uma pessoa que esteja fazendo mapeamento aqui e outra na Indonésia, né? As pessoas têm que ter uma compreensão, ela é uma plataforma multilinguagem, então eles têm essa wiki traduzida para diversas línguas, né? Então ela tem um desafio inerente nisso,
Quem trabalhou com isso foi a professora da UFBA, terminou o doutorado agora no final de fevereiro, Fabiola Andrade Souza, e eu trouxe um dos artigos aqui, que a gente fez dois, um mais manual, e outro mediado por ontologias, que ficou muito bom o resultado. A gente trabalhou com diversos modelos de linguagem e aconteceu uma virada aí do ChatGPT-4, né, que a gente, do Gemini 2 para o 2,5, com 2 DeepSeeks que a gente usou também, que essa questão do reasoning, né, eles falam que agora a capacidade de reasoning do modelo de linguagem. E isso faz com que o modelo de linguagem seja um pouco mais ponderado ao fazer suas análises, né? E a gente usou, então, a ontologia como input desse modelo brasileiro autoritativo, dava para criar, e a gente pedia para ela criar a ontologia de ligação com a Wiki. Então, a gente fez português e inglês. Ela tratou super bem dessa questão, né? Aqui o resultado com o DeepSeek, que está bem pobrinho, mas dá para entender mais ou menos. Por exemplo, eles juntaram o shop, a tag shop, para a classe Edificação Comercial de Serviços, que é uma classe da EDGV. Então, cada modelo de linguagem criou essa ontologia de um jeito um pouco diferente. Quem acabou fazendo melhor aqui de todos foi o Gemini. E esse aqui é uma ontologia de ligação desses que conseguiram achar mais classes. E aqui, esse roxinho aqui, então, aqui o verdinho é aumento de número de acertos, né? O vermelhinho aqui é quando ela inventou uma coisa muito não existente, muito errada, digamos, mas não é porque ela inventou, a associação está errada. E esses roxinhos aqui são as alucinações da Bonita. Ela deu tags, ela criou coisas, só que são coisas que seriam muito ótimas, mas que acontece que não existem dentro do OpenStreetMap, quer dizer, ela fugiu da ideia que a gente tinha ordenado a ela a ter as coisas que existem lá na wiki do SM. Mas, de toda forma, é um resultado bastante promissor. Eu tive uma aluna que fez isso no doutorado manualmente lá atrás, e foi o que a gente usou para fazer essa validação do modelo, né? E é bem interessante, sabe? Eu acho que isso é uma das melhores coisas que eu vejo dos modelos de linguagem, é ele conseguir ligar definições. Não só os nomes, não só porque shop, loja é uma tradução uma da outra, mas entender a definição de uma loja e a definição de uma shop, e que isso são coisas compatíveis dentro da vagueza e da complexidade que é a linguagem humana, ainda incluindo linguagens diferentes, né? Então, esse aqui, eu até coloquei, esse aqui é o primeiro estudo que a gente fez na RBC, ainda trabalhando sem reasoning. Aí, com o reasoning, a gente usou esse modelo chamado neurosimbólico, então, misturando essa IA simbólica, que é a IA o reasoning das ontologias, com a subsimbólica, que é o modelo de linguagem. Então, seria uma junção das duas para que a gente dê um pouco de estrutura pela ontologia para o modelo de linguagem ser um pouquinho menos alucinado. E esse aqui é um pouco mais da área de vocês, né? É um artigo que outro aluno fez. A gente estava trabalhando com a similaridade semântica de definições justamente de uso e cobertura do solo, de várias legendas diferentes, incluindo os manuais do IBGE, a própria TLGV, para ver como que a gente conseguia lidar com essa questão do que é a floresta, do que é o campo, né? E as diversas subdivisões. Então, foi interessante também, tá? E outra coisa que a gente faz aqui relativamente bastante é tentar entender como o usuário compreende esses mapas e esses sistemas. E aqui é um exemplo de como a gente conseguiu usar uma IA, né, nesse caso uma rede neural simples, mas usando também modelo de linguagem junto, para a pessoa, para a gente ver quando as pessoas têm dificuldade de usar o sistema de navegação. Então, existe um protocolo de teste de interfaces chamado Think Aloud, que é a pessoa ficar falando o que ela está
sentindo quando ela está usando. Então, esse era uma plataforma de navegação em celular, e as pessoas estavam andando, de fato, aqui no campus da universidade, e foi gravando a voz deles, e a gente ficou imaginando como que a gente pode usar, como que a gente pode treinar uma rede para que ela compreenda essas dificuldades que as pessoas têm, né? A gente acabou usando comentários da Google Play Store sobre interfaces de navegação. Então, o que as pessoas falavam sobre a interface ser confusa, a interface ser difícil, quais os termos que as pessoas usavam para fazer isso. Então, a gente treinou ali uma rede neural para isso e usou a transcrição dessas falas das pessoas durante o teste, e acabamos aí fazendo essa análise de sentimento, onde as pessoas estavam achando boa a interface que elas estavam usando, onde eles estavam neutros e onde eles estavam achando dificuldade. E a gente mapeou isso que está nesse mapa aqui do lado direito, né? Então, a gente vê que, principalmente quando as pessoas tinham que tomar mais decisões, e aqui, quando as pessoas saíam do ambiente outdoor e entravam dentro de um prédio, porque elas tinham que achar uma determinada sala, são as horas que as pessoas mais reclamaram do mapa da interface, porque aquilo não estava ajudando eles a encontrar o que eles queriam. Então, foi uma primeira abordagem nossa aí, de tentar usar os modelos de linguagem para compreender melhor os sentimentos dos usuários quando eles estão usando os mapas. Tá? Então, isso já está publicado também na Transaction GIS, foi feita com um moço que está fazendo pós-doutorado ainda aqui comigo, professor da Unipampa, o Vinícius, e com o meu colega também, coordenador dele, que é o Márcio Schmidt, professor lá de Uberlândia, que trabalha aqui também na nossa pós-graduação. Aí tem essa parte da linguagem como interface da análise espacial, falo muito no GLQA, né, que é a pessoa fazer perguntas em linguagem natural e aí o negócio trazer o mapa ou trazer a resposta. Né? Então, quero juntar isso com isso, quero cruzar isso com isso. Tem sido criada uma série de copilotos, né, para o QGIS, ou formas com que as pessoas possam conversar mesmo com essas interfaces. Eu trouxe 2 pequenos pilotos que a gente trabalhou, mas nesse assunto tem várias coisas internacionais. Um que eu estava fazendo... Fiquei um tempo como professora visitante lá no Politécnico de Milão, e eu trabalhei com uma aluna criando uma interface de voz, e a gente queria achar quais as palavras as pessoas usavam para fazer navegação nessa interface, então ela criou também um sistema conversacional. Foi bem legal, ainda estava, acho que não tão... os modelos de linguagem ainda não estavam no ponto que está hoje, porque esse é um artigo de 2023, e a gente criou também esse foi trabalho dessa disciplina, que quem quiser fazer no semestre que vem, né, que foi fazer uma interface de interação com mapas dentro do Google Colab. Então, também já faz um tempinho, foi apresentado na FOSFORDI de 2024, que foi lá em Belém. Mas a última coisa, né, que acho que às vezes deixa a gente mais curioso, é a questão do design. Né? A gente tem essa parte artística da cartografia, e eu acho que isso, a criatividade humana, acho que sempre vai ter seu papel, né? Acho que não tem como a gente fugir disso. Mas daria para imaginar a IA, por exemplo, ajudando a adaptar um mapa para uma pessoa com daltonismo, por exemplo, né? Ou aplicar outros estilos e símbolos aos mapas. E esse aqui é um trabalho que eu fiz numa iniciação científica. A gente tinha uma série de símbolos criados por força do ser humano, e eles tinham... só que alguns não tinham passado em teste de reconhecimento. Então, a gente usou o ChatGPT mesmo para ajudar a criar símbolos. Primeiro, eu queria perguntar para vocês aí, qual que vocês acham que foi criado pela IA? De cima ou de baixo? Sabem dizer? Se quiserem escrever ou abrir o microfone para falar, chutem. De baixo. De baixo? Quem mais? Façam suas apostas.
Amanda, o Wallace falou de baixo, a Amanda falou de cima. Eu acho que os dois foram criados. Os dois. Tá. Controverso. Isso foi feito com uma professora da expressão gráfica, né, que é a professora Andréa. Na verdade, os criados pelo ser humano é o de baixo, tá? Os criados de cima são os criados por IA. E aqui, deixa eu só... Tá o resultado do teste de compreensão que a gente fez com eles. Na maioria dos casos, as pessoas preferiram o criado por seres humanos, tá? Ou era muito parecido, tá? Então, a biblioteca ficou muito parecido, o ser humano para o supermercado foi muito melhor do que a IA com a sua lojinha aqui. Tem coisas que qualquer pessoa vai entender como um restaurante, independente do que for. Então, assim, a gente às vezes fica meio na dúvida do ganho. Só que esse aqui foi o exemplo, né? A gente, agora não vou me lembrar, acho que foram mais ou menos umas 78 pessoas. Mas uma das coisas que eu achei interessante foi esse caso da farmácia aqui. A gente tinha tentado colar essa cruzinha verde várias vezes no teste de compreensão, e até que ela melhorou um pouco dos primeiros testes que a gente tinha feito lá atrás, porque esse é o símbolo internacional de farmácia. Né? É uma cruz verde, enquanto tem a cruz vermelha lá, que é o símbolo do hospital. Só que isso não faz parte da cultura brasileira. Em alguns lugares você vê tentando usar um pouquinho mais a cruz verde aqui, então antes a gente chegava em 10%, conseguiu metade das pessoas falaram. Só que no fim, isso sim, ninguém tinha tido essa ideia do frasco. E as pessoas entenderam muito mais o frasco. Né? Então, eu achei assim, que, de certa forma, complementa para dar uma ideia, um brainstorm de uma coisa que a gente, assim, na verdade, essa cruzeira, ela foi testada em 3 dissertações de mestrado diferentes. E a gente tentando e se batendo, né, com a professora Andréa Faria, ótima professora de expressão gráfica, dando todos os princípios da Gestalt, do design, né, com todo amor e carinho. E, de repente, aí ajudou a gente a resolver um problema, né, que a gente não estava conseguindo resolver. Né? E eu também estava nessa de tentar entender como a história da edificação aqui militar, né? A IA também foi um pouquinho melhor, o cemitério também, que acho que nosso desenho estava meio esquisito, mas, no geral, acho o farol também está um pouco mais detalhado, né, do que essa figurinha aqui. Então, eu acho que tem um caminho interessante, tem muita pesquisa para fazer, a cognição humana é bem complexa, e até voltando para a história do Think Aloud, do teste com o usuário é caro, é difícil de fazer. A gente vive pedindo para as pessoas, pelo amor de Deus, para participar dos nossos testes. Aliás, eu tenho uma aluna que vai fazer um teste que vou mandar o link para o Laerte para vocês fazerem, gente, pelo amor de Deus, que é difícil a gente conseguir as pessoas que fazem o teste para a gente. Mas, de repente, a IA pode ajudar um pouco a tentar espelhar essa diversidade humana, pelo menos o que ela está treinada para fazer, para que a gente consiga trabalhar um pouco mais essa questão empírica, porque por melhor que a gente consiga essas amostras é isso, 70 pessoas, então, às vezes, pode ajudar a gente de alguma forma nisso. Outro que foi também uma dissertação de mestrado do Thomas, o Thomas, no TCC dele, ele fez um story map do caso Evandro, que foi super legal, aquele caso Evandro das bruxas de Guaratuba, não sei se vocês ouviram essa história, mas ele fez um story map de true crime, que fez uma linha de lã vermelha ligando e tal, ficou bem interessante, só que aí ele criou uma IAzinha pré-treinada ali dentro do ChatGPT para ajudar a gente a criar story maps. Então, eu coloquei aqui um exemplo do Vampiro de Curitiba, que é um livro do Dalton Trevisan, importante aqui da cidade, e ele tenta já estruturar para você os símbolos. A gente publicou também foi bem legal que ele, usando a ferramenta, usou um mapa para o Alto da Compadecida. E a Alta Compadecida, ele acontece não em lugares, né? Mas ele de fato sugeriu um esquema de cores muito legal. A única coisa que foi bem engraçada mesmo foi o céu. Porque onde que vai ser o céu, né? Aqui no Vampiro de Curitiba também foi um pouco complicado, porque também eram lugares, são contos fictícios, que não tem um lugar.
Mas o céu foi interessante, porque aí acabou sugerindo o santuário do Padre Cícero. Então, foi uma ideia, assim, de aonde a gente podia colocar, porque tem um pedaço da história do Alto da Compadecida que ele morre e vai para o céu, né? E aonde que a gente ia ligar isso no mapa, né? Então, essa aqui é mais uma ideia também dessa ligação entre literatura e cartografia. O teste que vou mandar para vocês fazerem é uma outra aluna que está trabalhando com interface baseada também em obras de arte, num pintor que comemorou 100 anos aqui de Curitiba, que é o Cuti Lazarotto, tem uma série de murais, ela fez um story map baseada na linguagem visual dele, então, bacana, acho que essa área também é uma área que tem bastante potencial. Mas a gente continua com essas questões éticas, o mapa sempre foi um instrumento de poder, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente trabalha com populações vulneráveis, a gente tem muito pouco desses estudos para o nosso sul global aqui, para o nosso Brasil, para a nossa língua, poucos modelos treinados com as coisas daqui, né? Então a gente acaba caindo às vezes, modelos que são treinados para realidades diferentes da nossa. Eu acho que a questão do OpenStreetMap, hoje em dia, como ele é uma coisa que tem uma comunidade, uma participação, às vezes acaba dando um certo atrito entre você automatizar os processos e tirar essa característica de voz local que tem. Tem uma ferramenta de IA que eu gosto muito com o OpenStreetMap, que é o RapidID, né, que é um desenhador treinado aí, no fundo, pela Meta, mas com uma base de edificações do mundo inteiro, então ela ajuda as pessoas a desenhar, mas ela mantém ali um controle humano na validação, acho que é importante. Muita dependência de Big Tech, então, né, nesse universo de 110 artigos, você vê, assim, muita coisa de Anthropic, de OpenAI, de Google, isso a gente pensa muito na questão, né, de soberania digital, etc., né, e na falta, talvez, de ferramentas mais open source que a gente tem, é por isso que a gente tentou incluir também o DeepSeek, né. Então, essa questão do colonialismo digital mesmo, né, para fazer essas coisas, e às vezes alguns modelos muito opacos, muito sem noção muito de como foram treinados. Quando a gente está tratando nessa questão mais artística e visual, tem a questão dos direitos autorais, né, então a gente viu aquela febre de fazer figurinha lá dos estúdios Ghibli, né, gente, e as próprias pessoas do estúdio, né, falando que não autorizaram, que teria toda a concepção que eles tinham lá do estúdio deles, né? Então, não é diferente para o mapa, né? E se a gente roubar o estilo cartográfico de alguém, e se a gente tirar essa ligação com os autores, e se a gente perder essa visão artística dos mapas, né? Se a gente perder a visão crítica das coisas, né? E acho que a gente não pode desligar essa chavinha, né? Ainda além desse ambiente da IA na pesquisa, IA na academia, que tem toda essa dificuldade, o pessoal vai escrever todos os textos usando IA, né, usando o modelo de linguagem, ninguém nunca mais vai saber escrever, como que a gente vai terceirizar isso, esse medo super justificável que a gente tem, de que a nossa construção de conhecimento acabe sendo terceirizada para a IA e a gente fique limpando o chão. Né? Eu acho que é uma coisa muito justificável mesmo, né? Um medo justificável, e muitas vezes a gente oscila entre esse, nossa, que medo, e nossa, que legal, né? A gente se atrai e tem medo ao mesmo tempo, e vive um pouco dentro desse ciclo, e eu acho que nada mais humano do que a gente ficar o tempo inteiro tentando calibrar essa nossa bússola, né? Em termos éticos também, né? Então, esse aqui é da apresentação desse artigo, né, mas a gente tem coisas muito positivas em automação, em lidar com acessibilidade de dados, né, acessibilidade por voz, acessibilidade para pessoas com deficiência, trabalhar melhor com a parte semântica, mais eficiência, talvez, dos nossos sistemas, uma experiência para o usuário melhor, porque eu ainda acho que muitas ferramentas, por exemplo, como a Indy, são muito mal usadas ou muito pouco usadas, e por isso que também, às vezes, não tem investimento, porque também ninguém consegue mexer, porque o negócio é tão difícil de mexer, que não encontra nada, né? E talvez isso possa ajudar um pouco para democratizar o uso desses dados, que são tão caros e tão difíceis de fazer, a gente sabe, né?
mas que se eles não chegarem na sociedade, de repente a gente não está cumprindo o nosso papel. Mas a gente tem que tomar cuidado um pouco, principalmente desses datasets para treinamento. A gente ainda não sabe qual que é o efeito em longo prazo da IA na nossa construção de cognição mesmo, né? Que a gente não deixe essas desigualdades regionais, infranacionais, em vez de democratizar, você aumentar esse gap, né, entre quem possui a tecnologia, quem pesquisa e quem só está usando porque não teve nenhuma voz para fazer isso, né? Alguma questão também da interpretabilidade das coisas. Às vezes, quando a gente começa a pesquisar nisso, a gente vê que os modelos não fazem a mesma coisa. Então, dá uma sensação estranha, porque se você rodar o experimento de volta, ele não vai ser idêntico. Isso é uma coisa que vai muito contra a nossa ideia de reprodutibilidade na ciência e faz com que a gente viva pisando em ovos também, né? E tem um pouco de viés de linguagem, no sentido de que muitos modelos desses são treinados dentro de linguagens e contextos, muita coisa dos Estados Unidos e da China nesse aspecto, tá? Então, deixando aqui uma agenda para a gente, né, eu acho que a gente tem problemas de mapas nesse país, né, mapas atualizados, mapas de qualidade, mapas com qualidade conhecida. Acho que é esse ambiente que a gente vive, né, de heterogeneidade também, né? Uma coisa é São Paulo, outra coisa é Curitiba, outra coisa é Goiânia, outra coisa são os outros lugares, né? Então, a gente tem muita diferença nos dados. De repente, a IA pode ajudar a gente a conseguir compor isso um pouquinho melhor, a tentar fazer essa ligação entre o colaborativo e o oficial. Acho que a gente tem muitas características nossas, em termos de bioma, características sociais, culturais, que a gente precisa criar mesmo nossos próprios modelos, né? Acho que isso é um incentivo para a gente, mesmo em termos de agenda, né? E o que a gente puder criar de solução aberta, o que a gente puder adaptar para o Brasil, o que puder fazer coisas aqui, acho que a gente está fazendo uma boa coisa para a pesquisa, né, no Brasil. Então, esse aqui é o que o Notebook ele me entendeu dos 110 artigos que eu vou trazer para vocês. Ele fez uma super figura, eu acho que é interessante, ele colocou como camadas, quase camadas geológicas, né? Desde a fundação do começo do SIG, a inteligência artificial já era uma coisa que a gente perseguia, né? Já existe, as pessoas já queriam que o computador resolvesse as coisas, né? Só não tinha muito como, né? Então, como essas coisas criaram toda essa fundação para esse modelo da IA generativa que a gente tem hoje, né? Essa mudança de paradigma, que é essa camada que o Notebook LM colocou ali por cima, e colocou ali alguns exemplos de alguns artigos sobre como melhorar essa questão da alucinação, né? Então, acho que fala também um pouco dessa questão dos agentes, né? E outras formas que podem ajudar a gente bastante. Achei interessante o jeito que ele colocou. Talvez eu colocaria tudo exatamente do mesmo jeito, mas ficou bonitinha a figura, né? Então, para ficar de pergunta, só vou mostrar mais 2 slides, mas é isso, até que ponto eles vão poder realmente entender. O que é mais difícil hoje ainda é questões hierárquicas. Então, por exemplo, a loja é um tipo de edificação, a edificação faz parte da área construída de um município, então a gente tem um pensamento muito hierárquico nos mapas, por causa da generalização cartográfica, a gente usa muito isso, subdivisões de coisas, ainda não é muito fácil para ela entender essa hierarquia. Com as ontologias melhora um pouco, mas ela também tem dificuldade para essa coisa do tá fora, tá perto, às vezes porque é muito vago mesmo, né? Às vezes a gente fala que é para baixo da igreja, por exemplo. O que quer dizer isso, né? O relevo é mais baixo? A linguagem ainda às vezes é muito vaga, né? Como lidar com essa questão das alucinações? Eu acho ela especialmente complicada quando a gente começa a gerar informações, por exemplo, com um modelo de superresolução, que não sabe nem como foi treinado, e você cria uma informação espacial que tem uma aura de credibilidade, mas que, de repente, é uma alucinação, né? Então, isso é complicado. Como que a gente lida com essa questão de viés, né? Coisas que são importantes, o que muda, talvez, ou que vocês tiveram de ideia quando a gente estava falando, né? E
que a gente pode pensar em desenvolver isso dentro do contexto brasileiro. Então, para terminar, já vou agradecendo a atenção, vamos conversar, né? Só fica aqui meu contato, em alguma rede social vocês me encontram como Sil Cambuim. Não tem muita gente chamada Silvana Cambuim nesse mundo, né? Então é fácil. E eu, desde a primeira palestra falando sobre eu gosto de terminar sempre com esse slide, que é tipo, robozinho fofinho vai ajudar, ou o robozinho ameaçador que vai pegar a terra e vai engolir. E porque eu sinto muito essa dicotomia, esse dilema entre, meu Deus, vamos virar comida de IA, ou vamos ficar tudo burro porque ele vai pensar pela gente, ou, gente, é tão legal, ela fez um robozinho fofinho que eu não conseguiria fazer um robozinho fofinho desse, né? Então, acho que simboliza um pouco esse dualismo, e tenho colocado agora sempre disclaimer de que eu usei para produzir esse material, né? Então, foram usados, né, o Notebook LM, o ChatGPT, o Copilot, para ajudar a estruturar figuras, para o Notebook LM ajudou com aquela figura linda, mas ajudou também a fazer um pouco dessas pontes entre a literatura, né? E mais falando que a responsabilidade é minha, eu tenho sentido também que, a partir do momento que a gente fala mais que a gente usa, como a gente usa, e traz isso para a luz do dia, né? Então, na sala de aula, vamos trocar ideias sobre ferramentas, o que é bom, o que dá para usar, o que não dá, quando acontece, do que a coisa ficar meio que na maciota, no escondido. Eu acho que isso acaba transformando a IA como aquele fruto proibido, aquela cola, aquela coisa maravilhosa que vai me ajudar, mas ninguém pode saber. Então, como as diretrizes do CNPq agora sempre falando que é para a gente dizer quando a gente usa, agora eu resolvi também, em todas as apresentações e dizer que usam, eu vou colocar esse disclaimer também para dar um exemplo. Eu estava esses tempos publicando com dois amigos, né, que estavam, e eles deram submeter e eu estava almoçando. Só que eles mandaram ali no grupo do WhatsApp, porque a revista pedia para você falar sobre o uso do IA. E eu não conseguia responder na hora, só respondi quando eu voltei. E aí eu vi os dois assim, se só usei Grammarly, não vou colocar. Isso tem até um artigo que fala sobre o paradoxo da IA. Eles falam para você falar que você usou e, de certa forma, será que o revisor, ao ler que eu usei, vai me achar mais burro porque eu falei que eu usei? Então, eu acho que essa conversa a gente tem que normalizar também. Será que se eu entregar esse trabalho para o meu professor e falar que eu usei IA, o meu professor vai me tirar a nota porque eu não pensei e fiz pela IA, ou ele vai dizer, nossa, a pessoa foi honesta pelo menos e falou, né? Então, isso aqui é só meu disclaimer do disclaimer. Mas agradeço o convite, acho que se a gente puder conversar agora, ou depois, se vocês quiserem trocar ideia, estou sempre à disposição, adoro esse assunto, né? Então, é isto. Deixaram a figura Silvânia, dos robozinhos, ainda excelente, compartilhar. maravilha. Eu, particularmente, gostei muito, né, dessa apresentação que você fez. Eu acho que você trouxe, você trouxe pontos importantes, tanto do ponto no aspecto da cartografia e essa questão, né, do uso da IA, dos Large Language Models na cartografia, e eu estava aqui pensando que a gente, certamente, vai ter modelos, né, que vão ter, quando você coloca essa questão de compreender relações espaciais, está se falando muito, né, no que eles chamam de modelos do mundo, né? Ou seja, que vão conseguir incorporar ou assimilar essa estrutura de conhecimento para gerar informações, dados, levando em consideração essas relações espaciais. Antes de passar, né, para as pessoas, para os colegas, eu queria reiterar, né, que eu estou assim, muito feliz desse café com bolo em particular. Como eu tinha comentado, hoje foi um dia um pouquinho tumultuado, eu acabei chegando há pouco de Brasília, parei no estacionamento, mas para dizer o seguinte, esse é o objetivo desse café com bolo. Nós precisamos falar desse elefante na sala, que o professor Silvio Meira, lá da Universidade Federal de Pernambuco, chama do cisne vermelho,
Então, nós não podemos fazer de conta que isso não existe. As pessoas estão usando IA, e eu acho que quanto mais a gente falar do uso da IA na pesquisa, na sala de aula, a gente vai normalizar e a gente vai, inclusive, saber lidar com essas questões que você colocou, né, com essas aparentes contradições. Será que eu menciono que usei, mas o que, que vão achar? Eu acho que a gente tem que discutir mais, falar mais de IA. Eu abro aqui para os colegas, caso alguém queira, né, trazer uma pergunta para a professora Silvana. Eu não sei se o Manuel, que trabalha também com a cartografia, e eu acho, espero, e passando já para você, Manuel, mas eu espero, Silvana, que essa sua participação nesse Café com Bolo, que tem, novamente, por objetivo, desmistificar o uso da IA, porque tem uma questão, e aí eu espero que seja o último ponto aqui dessa primeira intervenção, que é o seguinte: a gente precisa normalizar o uso da IA, a gente precisa normatizar, mas tem uma questão grave acontecendo também, que está tudo vindo com muita rapidez. Né? Então, está difícil, inclusive, criar uma base, né, de conhecimento ou uma base referencial para o uso da IA. Mas passando aí, Manuel, não sei se você gostaria de trazer algumas questões, fazer alguns comentários. Manuel Eduardo, ele é professor aqui da Universidade Federal de Goiás, né? Professor do nosso Instituto de Estudos Socioambientais, vinculado ao LAPIG, e o Manuel, ele trabalha com cartografia, né? E eu acho que, como todos, está aí tateando esse mundo da IA. E, novamente, eu acho que as suas duas figuras finais representam muito o sentimento, eu diria, de todos aqui. Eu espero, porque eu acho que o nosso sentimento ele está oscilando entre encantamento, deslumbramento. Olha, quanta coisa legal a gente consegue fazer, mas tem aquele robô grande, não fofinho, né? E ou seja, nós estamos aí entre esse mundo utópico e distópico, né? Como que a gente acha esse ponto de equilíbrio? Manuel, está aqui com você. Obrigado. Oi, Lete, obrigado. Eu gostaria de agradecer a professora Silvana pela palestra, né? Pela disponibilidade do tempo, né? De compartilhar esse conhecimento conosco, né? E esse momento de aprendizado, né? Todos nós estamos caminhando, né? Tentando, né? Acompanhar esses avanços. E eu particularmente trabalho com cartografia, né? Como o professor comentou, o Laerte comentou, e dou aula de cartografia nesse semestre. É até uma pena, foi uma falha minha, eu acabei não fazendo uma divulgação. É uma turma que eu tenho aula na terça-feira e eu acabei, eu vi, na verdade, o convite agora mais recente, ontem, hoje, e eu acabei não passando para a turma esse convite, mas uma pena. Mas eu tenho usado... Está gravado, está gravado. Está gravado, você pode mandar o vídeo depois. Ótimo. Depois eu te passo o link, Manuel. Eu vou fazer questão de passar o link para a turma e vou até pedir para eles um exercício aí, Estou aqui representando a turma, professor. Hã? Eu estou aqui representando a turma. O Dário está aqui, que bom. O Dário é da turma de cartografia. Mas, enfim, eu falei porque eu não fiz uma divulgação na notícia lá da turma, né? No Drive. Mas assim, eu tenho até, inclusive, assim, eventualmente a gente tem feito o uso da IA para fazer uma abstração cartográfica também, ou de um procedimento, né, um mecanismo de geoprocessamento. Isso a gente tem elaborado. Até eu acho as figuras da IA ainda muito excêntricas, né? Eles ainda estão assim com eles usam elementos, né? Muita abstração, enfim. Então, eu acho que a gente ainda vamos nos acostumar ainda. Mas concordo com você, né? Que a gente precisa trazer esses disclaimers, né? Ou seja, não podemos mais ter fazer essa distinção, né? Quer dizer, omitir o uso da ferramenta, né, ou deixar de usá-la por algum outro motivo, né, de falta de compreensão, né. Então, acho que a gente tem que trabalhar, sim, aproveitar a ferramenta, ela ajuda muito. Falando em aula, né, a gente consegue hoje atualizar alguns slides, né, e falando em mapa, como você trouxe, né, muito interessante a abordagem que vocês estão trabalhando. Essa atualização é muito interessante, a leitura desses elementos cartográficos, mapas mentais, enfim,
tantas coisas boas. E aí eu, na verdade, assim, eu queria até compartilhar uma ideia, né? A gente trabalha aqui com mapas, boletins meteorológicos, pelo SEMPA Cerrado, que é um centro de excelência em monitoramento, estudos, monitoramentos e previsões ambientais aqui do Cerrado. E tem um grupo forte de meteorologistas que estão gerando boletins. E os boletins, eles criam os mapas, né, com símbolos que identificam a previsão, né, sintetizam, né, traduzem o texto, né, que às vezes não é acessível a todos, ainda mais numa linguagem, às vezes uma leitura muito rápida em WhatsApp e tal. Então, eles estão chegando num padrão para ser divulgado. Então, os boletins trazem mapas. E eu fiquei pensando, né, outro dia com um estudante nosso aqui do grupo, aqui, o João Vitor, acho que ele não está aqui não sei se ele está aqui na palestra, mas eu fiquei pensando com ele, assim, que a gente pudesse aproveitar a IA para tornar mapas de risco de queimadas, por exemplo, aproveitando a simbologia das previsões meteorológicas, né? Quer dizer, os mapas estáticos, mas ganhando com os parâmetros fixos, né? Mas ganhando um dinamismo com a leitura dos boletins. Quer dizer, na verdade, assim, de alguma maneira, você empregando a simbologia, né, desses mapas que estão lá restritas a municípios ou a bairros, setores, e ele atualizando o risco do dia da previsão. Legal. Enfim, então, são várias opções, né? Mas, assim, gostei muito da sua apresentação. Enfim, depois eu gostaria de revê-la farei a revisão com os estudantes, para a gente entender melhor como a IA pode ser realmente esse apoio, né? Dar esse apoio para a gente na cartografia, né? E tem colegas aqui do nosso instituto que trabalham também com mapas, com a cartografia mental, e eu acho que para eles também, vou divulgar também a apresentação, para que eles também possam começar a pensar nessa ferramenta, né? Como uma aliada, né? Enfim, essa questão dos mapas dinâmicos é uma tarefa para agentes, né, para sistemas agênticos, né, que consigam também ir fazendo repetidamente, né, a tarefa. Acho que botar os robozinhos para trabalhar, a gente tem um mestrando vendo isso agora, então acho que tem bastante potencial também, acho que para justamente essas coisas que se alteram, né? O mundo é muito mais dinâmico do que às vezes a gente consegue mostrar. E eu lembrei agora que eu tive em 2023 na Conferência Cartográfica Internacional, e estava o povo da Suíça, que é a agência de cartografia mais, né, lindinha do mundo, porque, né? E eles falando que as pessoas não usam os mapas deles, e eu lembrei disso agora. Eles fizeram um estudo focal com só pessoas de menos de 30 anos, porque elas usavam o Google Maps, qualquer coisa, mas não usavam os mapas maravilhosos que eles tinham lá. E uma das coisas que eles falaram era justamente, por incrível que pareça, os mapas serem mais dinâmicos com as questões meteorológicas. Eu lembro que isso foi uma das coisas que os estudantes, as pessoas falaram, que elas querem coisas mais em tempo real. Elas querem saber do tempo, elas querem saber do trânsito, elas querem saber das coisas que estão acontecendo naquele momento, né? Não tem mais aquela... Os mapas eram muito difíceis de fazer, por isso eles eram muito mais estáticos, né? Então, eu acho que estudar sistemas agênticos dentro de coisas que são multitemporais, acho que tem muita coisa legal para fazer. É um caminho bem bacana. Aqui, inclusive, a gente tem um debate aqui no grupo de meteorologistas, que eles... a gente sempre fala assim, usa IA, né, para a gente fazer um boletim diário e tal, mas mas a gente tem que ler eu tenho que ver a imagem de satélite, eu preciso ver a previsão que o sistema gerou para poder interpretar. O boletim sai da minha mão, né? Tem que sair com a minha leitura. Não adianta botar IA para fazer automático. Mas o que eu estou pensando na atualização para mapas dinâmicos, após a leitura do meteorologista mesmo, a interpretação, enfim. E até por falar nisso, acho que você talvez não conheça o SEMPA, mas, bom, enfim, depois eu te convido aí a entrar no SEMPA, né? É só botar no Google SEMPA Cerrado, e lá tem a previsão meteorológica de curto prazo.
Essa de curto prazo já usa IA, para fazer a cada 6 horas, fazer a previsão da probabilidade de chuva, né? Ou seja, e ele também, para gerar isso, ele também está levando em consideração dados dinâmicos, como imagem de satélites, do satélite meteorológico GOES, enfim, algumas outras fontes, mas ele está sendo treinado também com esse assunto, né? Com essa fonte de dados, para poder, a cada 6 horas, trazer uma probabilidade. Enfim, então acho que é isso aí, está tudo aqui convergindo, né? E uma das coisas que eu tenho visto sempre, inclusive nessa parte semântica, eles chamam de human in the loop, que é sempre ter o ser humano no meio da coisa, sabe? Então, não quer dizer que você vai matar todos os meteorologistas, coitado, mas porque as pessoas sentem esse medo, né? Vão automatizar e vou ser substituído por um robô, né? Mas eu acho que é interessante a gente imaginar fluxos que auxiliem ele a ter as informações necessárias para fazer aquela interpretação humana que precisa ser feita, né? Então, acho que não tirar o human do loop nunca. Né? Até quando o Laerte falou do modelo de mundo, né? A gente chega também numa coisa que há vários modelos de mundo, né? A gente tem quantos modelos do mundo, pelo menos quantos seres humanos que existem na Terra, no sentido de que a visão do mundo muda, né? Apesar então, por mais que a gente tenha uma ambição de fazer um twin gigantesco, né? Um gêmeo digital do tamanho do universo, eu lembro que lá para trás as pessoas falavam isso de um mapa que seria um mapa 1 para 1. Era um mapa que ia ser igual à realidade. Né? Ele ia ter tudo, e daí eles contam, né? Tem um conto que fala que, até do Lewis Carroll, que o rei fez isso, só que daí o mapa ficou do tamanho da Terra inteira, não pegou mais sol, e todas as plantas morreram, e aquele reino acabou, né? Então, às vezes eu fico pensando que existe um pouco de idealização de que um dia a gente consiga, de fato, ter um modelo, mas que a gente possa juntar vários modelos. Eu pensei nisso porque, assim, a visão do mundo do meteorologista, a expertise dele, né, ele vê uma imagem de satélite diferente do que a gente vê, por exemplo. Isso. Sim. Não, justamente, eu ia comentar essa ideia do human in the loop, ela é fundamental. Eu acho que, enfim, todos nós estamos, de alguma forma, em algum grau, interagindo com essa questão da IA, e, novamente, ora com uma preocupação mais, né, desse mundo distópico, ora mais utópico, mas o fato é que nós precisamos, né, eu acho que o que está... as pessoas têm falado mais, isso me traz um pouco até de otimismo, é de que o ser humano ele não vai ser substituído. E outro dia eu vi uma expressão interessante, né? Nós temos a inteligência autêntica, que é a nossa, do ser humano, nós temos a inteligência artificial, e a questão não é inteligência humana versus IA, ou IA versus inteligência humana, mas IA com inteligência humana, ou seja, gerando inteligência aumentada. Então, os cartógrafos vão continuar existindo, os intérpretes de imagem de sensoramento remoto vão continuar existindo. Agora, uma coisa que eu também estou vendo, e tem se falado muito disso, é que quem não tiver um letramento mínimo no uso da IA, essa pessoa tende a se tornar obsoleta. Então, o que parece que é de fato irreversível é que nós vamos, cada vez mais, estar utilizando a IA, essa ideia do human, né, o homem, o humano, o ser humano in the loop, né, no jogo. Eu acho que isso é fundamental, porque eu acho que a gente precisa falar muito disso na sala de aula, no espaço de laboratório, enfim, na universidade, na academia e, claro, na sociedade, de que o uso ético da IA passa muito por eu usar a IA, eu vejo a IA como uma maravilhosa máquina de fazer ferramentas, mas eu tenho que estar no controle, eu tenho o propósito, eu tenho a pergunta, né? E eu tenho o conhecimento. Então, eu também tenho falado muito disso no LAPIG, que, olha, a gente está vivendo vários paradoxos. A gente tem a IA que traduz, a gente tem a IA que faz o script, e, ao mesmo tempo,
cada vez mais é importante que as pessoas leiam, que as pessoas escrevam, inclusive a caligrafia cursiva, eu tenho feito isso. Então, ontem eu vi uma entrevista com um neurocirurgião muito famoso, escreveu, é o Paulo Niemeyer, e ele escreveu um livro chamado O Labirinto do Cérebro. Eu estou curiosíssimo para comprar esse livro, mas ele fala, ele traz um entendimento, né? Ele se remete a Pascal, que o Pascal falava, né, numa perspectiva bem filosófica, que nós temos, o ser humano, ele tem, o cérebro humano, ele tem o que ele chama de a capacidade fina e a capacidade geométrica, alguma coisa assim, habilidades finas e habilidades geométricas. E o Paulo Niemeyer, ele coloca que a IA ela vai nos ajudar muito, cada vez mais, com essas habilidades geométricas. Geométrica seria mais esse conhecimento que a gente consegue formalizar de uma forma computacional, de uma forma traduzir isso em números, que é, de fato, o que a IA entende e trabalha. Enfim, tem muita coisa para a gente explorar, para conhecer. Eu estava também, quando você comentou, né, Silvana, que tem uma questão delicada, sim, é que a IA, a base de treinamento da IA, ela é predominantemente em inglês, então ela traz muitos viés obviamente que o menos problemático dos vieses é essa questão ortográfica, essa questão até da base de conhecimento. Traz vieses muito mais delicados, complexos, complicados, graves. E eu acho que uma questão, talvez um caminho, você comentou, né, as IAs da China, hoje nós temos 2 países que desenvolvem modelos de IA. Estados Unidos e China. Isso já por si é grave. Tá? E é interessante que os modelos americanos, né, obviamente que tem modelos abertos, o Llama, etc., mas, basicamente, tem uma diferença fundamental, que os modelos da China são todos open source, inclusive os parâmetros, né, do modelo. E agora, há cerca de 2, 3 semanas, a Google ela quebrou esse paradigma, né? A Google lançou o Gemma 4, que é um modelo muito poderoso, eu ia falar perigoso, talvez também tenha seus perigos, mas é um modelo totalmente aberto, open source, com os parâmetros de calibração. E aí nós estamos fazendo um esforço para, o quanto antes, nós termos o Gemma 4 rodando localmente no Lapiga, até para a gente poder fazer uso desses agentes. E eu espero, Silvana, ela comentou, ela ministra esse curso, né, de cartografia com IA, enfim, tem esse curso, e eu espero que na sua próxima edição, né, no próximo semestre, eu não sei se é uma vez por ano, que a gente avisa a gente, porque vai ser muito bom a gente ter algumas pessoas do laboratório indo fazer esse curso, né? Ora, indo em momentos presenciais, momentos remotos, isso vai ser muito bacana, muito importante. E uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção aqui, Silvana, a gente está, várias pessoas aqui nesse grupo têm feito aí avanços importantes no uso da IA, né? Pensando muito nos dados de observação da Terra, dados de sensoramento remoto, mas eu acho que a gente precisa. Tem uma coisa muito bonita na nossa comunidade acadêmica, que é a solidariedade acadêmica. Nós precisamos acelerar esse letramento na IA, nós precisamos, né, trocar experiências, sabe? Olha, eu estou usando para isso, eu descobri isso aqui porque nós precisamos realmente falar de IA, trazer a IA naquilo que ela pode nos ajudar, sempre com uma postura crítica, porque, obviamente, né, não existe almoço grátis. Eu me preocupo muito com esse colonialismo, essa colonização algorítmica. Então, a gente precisa entender melhor isso, saber quais são os limites, né, e trocar essas experiências.
Os alunos também, né, se conhecerem, acho que isso é uma coisa bacana, né, o Darlan, que é meu ex-orientado, que está lá em Viçosa, está também com os alunos dele lá. Eu acho que a gente tem que formar uma comunidade mesmo, até às vezes para não roda, ou, né, faltou uma ideia, ou fazer uma conversa, ou mostra o que eu fiz, né, eu acho que é importante para as pessoas não se sentirem que elas estão sozinhas, né? Cada uma. Acho que se tem um negócio que, desde a pandemia, a gente conseguiu aprender melhor, é colaborar à distância. Né? Eu acho que isso é uma coisa que é urgente a gente fazer. Né? Não é tanta gente que trabalha com isso, mas a gente vai formando uma rede. Eu acho que isso é uma coisa bem. Essa parte de código eu ensino também, por exemplo, programação em Python, todo ano faço. E ontem mesmo eu estava falando sobre a questão de ética e IA, e uma aluna falou assim, mas pode usar a IA para fazer código da minha dissertação? Eu falei, claro, porque você quer que eu faça? Você vai ficar todo o tempo na sua dissertação escrevendo código? Se a IA pode te ajudar, você tem a ideia, o experimento que você quer fazer, e ela vai te ajudar com isso, então, eu tenho quebrado um pouco essa barreira até de ter mais alunos desenvolvendo, mais alunas também desenvolvendo, né? Já falando que só tem uma moça aqui, né, Ana Caroline, pelo jeito, né? Então, eu gosto muito de falar isso também, né, de trazer mais as mulheres, né, para trabalhar com isso, para mexer com isso, né? Então, às vezes, o fato da IA ajudar com código também é uma forma de você quebrar aquela barreira que é entre você começar a aprender a programar e você ver as coisas que você ter aquela alegria de ver um negócio que você fez funcionar. Sim. E rodar. Acho que esse tempo era muito distante, as pessoas acabavam desistindo, e acho que hoje em dia esse gap é um pouquinho menor, sabe? As pessoas podem programar de uma forma um pouco mais fácil, e a gente ter uma comunidade de desenvolvedores brasileiros, né, trabalhando com isso, às vezes é uma coisa até de repente, olha, eu tenho um modelo instalado numa máquina aqui, quer rodar aquele seu experimento, né, ou às vezes são coisas assim, simples, né, ou que a gente pode fazer para se ajudar. Maravilha. A Ana Caroline Preto, ela é do Paraná e está aqui conosco. Então, quando ela for ao Paraná, ela e o Marcos Cardoso certamente vão fazer uma visita, são ali de Santa Helena, enfim, eu estou sempre dois vizinhos, Santa Helena, eu sempre faço uma mistura, mas certamente vão fazer uma visita aí em Curitiba. E, Silvana, nós temos que combinar e organizar uma vinda sua para conhecer o LAPIG. Como que a gente pode se aproximar, gente? Está tudo mudando muito rapidamente e a gente tem que criar essas parcerias. O LAPIG, Silvana, eu falo isso com muito orgulho, todos nós temos muito orgulho disso, nós realmente acreditamos na ciência aberta. Eu brinco que a gente faz ciência aberta e colaborativa antes de ouvir falar de ciência aberta. Uhum. E então os códigos que a gente desenvolve, os códigos que a gente utiliza, se você entrar no GitHub do LAPIG, tem muita coisa. Enfim, gente, a gente tem que realmente exercitar cada vez mais essa solidariedade acadêmica para a gente avançar com mais celeridade na solução dos problemas. Nós temos muitos problemas e desafios no país e a gente precisa colaborar. Eu vou agradecer, Silvana, vou sair aqui do meu estacionamento aqui agora, pegar um rumo de casa, e agradeço demais, Silvana, que coisa fantástica, muito bom ter você aqui. Nós gravamos, nós estamos toda semana agora eu vou te mandar, semana que vem, quem vai falar vai ser o Tiago, que está aqui, o Tiago vai falar do NemoCló, aquele para construção, orquestração de agentes. Então, a gente é muito bom se tiver... A ideia, isso aqui é um ambiente aberto, híbrido, a gente tem acontecendo, às vezes, no laboratório, às vezes de forma remota, mas a gente precisa fazer essas interações. Eu que agradeço a todo mundo que ficou, né, e que ouviu. Quem quiser me escrever, trocar ideia, viajar na maionese,
E a gente tem também, além do Boletim de Ciências Geodésicas, a gente tem Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas, não se assustem com o nome, vai ser aqui no final de setembro, em Curitiba, então quem quiser submeter um trabalho pode ser bem dessa parte que vocês estão trabalhando, né, vai ter o evento aqui, última semana de setembro, se alguém quiser participar. Me manda as informações, vamos divulgar, sim. Esse nome, Ciências Geodésicas, assusta, afasta, mas Concordo. Então a Silvana está falando, olha, o boletim de Ciências Geodésicas está aberto aos trabalhos de assessoramento remoto, o evento que vão organizar está aberto, então certamente a gente vai ter gente do Lapig aí participando do evento, a gente precisa, né, fazer isso. Quem vai mandar vocês procurarem o George? Eu juro. Maravilha. Gente, um abraço. Tchau, então, gente. Abraço. Tchau, Silvana, e a todos. Boa semana. Até mais. Coração. Obrigado. Boa semana, gente.